Vamos então estudar sobre as heurísticas? Mas primeiramente, você lembra o que é uma heurística? Bom, a heurística é uma diretriz que nos permite, que nos tem potencial de chegar a um resultado desejável. Como se fosse uma dica, em que uma pessoa nos fornece, e essa dica é de alguém muito experiente. Então, seguindo-a, nós temos o potencial de chegar ao que nós desejamos. Okay? Então, mas não é 100% de certeza. Embora não tenha essa 100% de certeza esperado, ela tem um grande potencial e é uma arma muito grande do avaliador de interfaces de usuário. Vamos aprender então as heurísticas de usabilidade? Nielsen, após o seu estudo sobre diversos problemas que aconteciam em uma variedade de sistemas, ele catalogou-os e então agrupou-os de tal forma que ele conseguiu então extrair esse conjunto de 10 heurísticas. Então ele agrupou e começou a dar nome a esses agrupamentos, chegando a um total de 10 heurísticas. Aqui nós temos uma listagem das 10 heurísticas e nós iremos aprendê-las individualmente. A primeira heurística é a visibilidade do sistema, do estado do sistema. Quando o usuário solicita algo ao computador, então tem uma ação que o usuário faz com o computador irá executar um conjunto de ações, um procedimento. O programa vai então ser executado alguma de suas funcionalidades. É necessário, então, que o computador diga ao usuário: olha, estou processando, aguarde. Ou estou processando e enquanto eu estou processando, você, usuário, pode fazer alguma coisa. E quando eu terminar, eu te aviso. E é isso que a heurística visibilidade do estado do sistema nos diz. Então, o sistema precisa manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, fornecendo um feedback adequado e também dentro de um tempo razoável. Bom, sabe aquele programa ou aquela página na internet que você dá um enter, digita a URL e nada aparece? Bom, você fica em dúvida. Está carregando a página? O programa está sendo executado ou travou? Então, esses são exemplos de violações desta heurística. E como é que nós podemos fazer alguns exemplos simples que nos permitam, então, que o programa mostre o seu estado de processamento? Bom, uma das formas é através do formato da comunicação. O WhatsApp, que é uma ferramenta muito utilizada hoje em dia, utiliza esse recurso. Ele te informa se uma mensagem digitada por você já foi enviada, se o destinatário já recebeu, se o destinatário já leu, Então, são algumas informações importantes que nos permitem compreender o estado do sistema, o estado ali da comunicação. Bom, outro exemplo são esses recursos que nós temos disponíveis, seja mudando os ponteiros do mouse para ocupado, ou aqui tem um clique, que são bem conhecidos hoje em dia, ou você pode acionar ações, que é o caso da seta. A ampulheta me diz: aguarde, eu não estou recebendo nenhum processamento. Ou então, as barras de progresso, que vão nos dizer se o sistema está sendo executado e qual é a porcentagem ali que foi executada preferencialmente, que aí nos diz mais ou menos o tempo que vai demorar para que o processo seja concluído. E enquanto eu aguardo, eu posso realizar outras atividades. Então, estes são alguns exemplos de recursos relacionados à visibilidade do estado do sistema. A segunda heurística nos diz, o nome dela é compatibilidade do sistema com o mundo real. Ela nos refere ao linguajar que estamos utilizando na nossa aplicação. Uma das diretrizes, quando nós projetamos, é utilizar o vocabulário do usuário. Então, caso alguma palavra que esteja na interface não esteja de acordo com o vocabulário do usuário, ela está violando a heurística compatibilidade do sistema com o mundo real.
Além disso, é necessário que a disposição dos elementos ou a ação que são feitas durante o sistema para realizar uma determinada tarefa seja coerente com o modelo mental do usuário, ou seja, deve ter uma ordem natural e lógica para o nosso usuário. Caso a interface não tenha, ela então está violando a heurística compatibilidade do sistema com o mundo real. Veja, este exemplo aqui, utilizou-se um tempo a palavra gadgets, que se você pode até se lembrar do que é, mas possivelmente a maioria dos usuários não conhece. Hoje em dia nós utilizamos a palavra extensões, que é um pouco mais próximo, já que está relacionado com o que o sistema pode fazer e estou estendendo as suas funcionalidades. Agora, gadgets, o que significa? Para nós, não traz nenhum significado. Okay? Bom, um outro exemplo é quando você exibe na tela do usuário o SQL. Se for um usuário padrão, que padrão não, mas um usuário leigo em informática e um sistema desenvolvido para usuários que são leigos em informática, não faz sentido você falar deu um erro SQL ou SQL. O que significa isso para o nosso usuário? Nada, Bom, e aqui, nós temos o sistema SWAP que você usa no seu dia a dia. Na tela de login do SWAP, ele nos diz o seguinte: o usuário, Qual que é o seu usuário? Bom, poderia ser o seu e-mail, Poderia ser um código, Mas o que é? Não seria melhor ele dizer prontuário? Seria muito mais simples, você já sabe qual é o seu prontuário, porque você recebe ele na sua matrícula. Então, seria melhor usar as palavras do usuário mesmo, ao invés de alguns termos ali que não acabam não nos dizendo que informação o usuário deve fornecer. A próxima heurística é controle do usuário e liberdade. O que acontece? Quando vamos aprender a usar uma ferramenta ou quando estamos utilizando um software, nós aprendemos por exploração, ou até mesmo o software possui tantas funcionalidades que nós vamos precisando relembrar, olhando a interface e relembrando, então reconhecendo aonde ir. Em um certo momento, nós podemos entrar em um estado inesperado. Por exemplo, nós podemos excluir uma coisa que, na verdade, nós não queríamos ter excluído. Ou ter feito uma modificação e queremos retornar à modificação anterior. Então, é necessário prover as funções de undo e redo, bem como, então, permitir uma navegabilidade do nosso usuário pelo sistema. Quando não for possível, a gente usa um outro recurso, que é o recurso que a gente chama de escudo, em que antes de confirmar a operação, eu apresento uma janela de diálogo explicando ao usuário de que aquela operação que vai ser realizada não tem retorno. Bom, vamos a alguns exemplos? Aqui tem o jogo Ilha de Requisitos. É um jogo que visa praticar os conhecimentos sobre engenharia de software. Em uma determinada etapa, ele solicita que as pedras, chamadas runas, sejam movidas numa sequência conforme é definida na engenharia de requisitos. Acontece o seguinte problema: se você arrastar uma runa para um espaço, você não vai conseguir mais desfazer essa operação. Bom, nesse caso, o que acontece? O usuário pode até, então, clicar no iniciar novamente, mas toda vez que ele clica em iniciar novamente, ele perde um dia, que seria ali os dias que ele tem para terminar todas as fases. Então, isto é ruim para o nosso usuário. Se ele quiser reordenar, depois que ele colocou todas as peças no lugar, e quiser reordenar antes de verificar, não existe essa possibilidade. Um outro problema é aqui essa tela do swap, em que eu vou solicitar ou o primeiro acesso ou a mudança da senha. Bom, eu encontro lá depois que preencho o campo, no final dos campos do formulário, eu tenho o botão enviar. Mas como que eu volto? E se eu não quiser mais pedir a senha? Se eu cliquei ali por engano, como é que eu volto? Então, como é que eu saio dessa tela? Você deve estar respondendo: ah, professor, é só o senhor clicar ali no botão swap.
Ok, para essa tela pode até funcionar, é um probleminha simples. Entretanto, e nesta tela, em que eu estou editando como vão ser calculadas as notas dos meus alunos? Preencho o formulário, tem as opções salvar, salvar e continuar editando. E como que eu faço para cancelar? Ou seja, as modificações que eu fiz, eu não quero mais. Né? Cancele essas modificações, não as salve e retorne para o estado anterior. Agora temos um problema bem trágico. A outra heurística é consistência e padrões. O usuário ele não precisa adivinhar que diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa. Ou seja, se você usar uma palavra para dizer sobre um determinado objeto, use essa palavra em todos os pontos da sua interface. Bom, se eu usei prontuário, eu coloco prontuário em todos os momentos que eu me referencio ao prontuário do aluno. Bom, e também a consistência de padrões me diz o seguinte: siga as convenções da plataforma convencional. Por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V tem um significado que nós conhecemos, que é o copiar e colar. Não faça teclas de eficiência, né, teclas de atalho, considerando o Ctrl+C e Ctrl+V, porque ele já tem um significado bem conhecido. Bom, então vamos a um exemplo. Voltando ao ilha de requisitos, ok? O ilha de requisitos, ele tem como, depois que eu passo a fase de informação, de leitura sobre o que é que acontece neste jogo, eu entro neste mapa, em que eu posso, então, acessar diversas fases. Bom, acontece o seguinte, com um clique, eu movo o meu personagem para a fase. Como é que eu aciono, então, fala personagem? Como que eu entro nessa fase? Possivelmente você deve ter pensado, olha, eu vou lá com o meu personagem, na fase que eu desejo, ele vai se mover para lá. E se eu clicar de novo aonde ele está, vai então entrar nessa fase. Só que não. É necessário dar um clique duplo na fase para poder então entrar nessa fase. Quem vai se lembrar disso? Porque geralmente a gente faz o quê? Apenas um clique, né? Quando o personagem está próximo. Okay? Então, aí nós estamos ferindo o consistência e padrões de sistemas. Bom, e aí até vale lembrar, professor, eu já joguei esse jogo anteriormente e está escrito logo na tela inicial. Poxa, você acha que o usuário vai ler tudo que está na tela antes de jogar e vai se lembrar? Possivelmente, na verdade, ele vai chegar nessa tela, não vai conseguir fazer nada e vai tentar, então, ler, encontrar informações. Possivelmente vai reiniciar o jogo para poder, então, voltar desde o início e tentar encontrar como que ele aciona uma fase. Um outro exemplo, né, que já não temos mais no pacote Office, mas foi uma mudança drástica entre as versões, entre uma versão do pacote Office e outra, que surgiu essa bolotinha aí, essa esfera, né, com o logo do pacote Office. Hoje, se você olhar, você vai perguntar para mim, nossa, professor, o que significa isso? Né? Bom, esse padrão foi adotado pelos desenvolvedores para representar o menu arquivo de antigamente. Então, é clicando ali que nós vamos encontrar as opções abrir, fechar, salvar como, imprimir, exportar, entre outras ações, funcionalidades importantíssimas do sistema. Bom, e você olha e fala, né? Poxa, da onde que tiraram essa ideia? Né? É interessante? Explora o logo do Office. Entretanto, o pessoal estava começando a encontrar muitas dificuldades em acionar as operações, né? De salvar como, de exportar, de imprimir. Ok? O salvar é até ali, né? Está disponível ali logo de cara. Né? Então, tiveram tantas dificuldades que eles resolveram reprojetar este botão e tirá-lo da interface. Um outro exemplo, vocês devem usar bastante, ou já utilizaram, o site da Indec, que é a nossa empresa aqui de ônibus municipal, né, a rede municipal de ônibus de Campinas. Bom, a interface antiga, ela tinha o seguinte visual, em que eu pegava
e digitava se eu gostaria de uma informação de uma determinada linha, né, e de qual tipo de serviço que eu gostaria. Por exemplo, o serviço de ônibus convencional ou ônibus com inclusão, né, para o acesso a deficientes. Bom, e qual é a linha que eu desejaria? Aí, depois de preencher esse formulário, o que você deveria fazer? Clicar no botão, procura para mim, né, os ônibus com essas informações. E você não encontra o pesquisar, né, que geralmente é esperado ao final do formulário. Porque o pesquisar está disposto no início da aplicação, no início da página, o que é um local fora de padrão. Então, fere, né, viola a heurística, consistência e padrões. Agora, eles pegaram e mudaram a interface. Veja que eu preencho as informações e, ao final, eu tenho um botão. Além disso, repare, o botão aqui, embora não tanto, eu deixaria um pouco mais evidente, né? Está melhor do que a da interface antiga, em que confunde o usuário pensando que isso daqui, na verdade, é um menu de opção única. E aqui está o pesquisar. A próxima heurística nos diz para prevenir erros. O que é, né? Melhor do que ter uma mensagem de erro quando o erro acontece, é evitar que o design da interface leve o usuário a cometer erros. Bom, como que nós fazemos isso? Então, projetando a interface, pensando no usuário, usando as palavras que ele conhece, né? Compreendendo como que ele utiliza outros aplicativos, como que é a tarefa que deve ser realizada e como que o usuário realiza ela no seu dia a dia. São exemplos, diretrizes que nós podemos usar para fazer um design mais cuidadoso e evitar com que erros aconteçam. Bom, então vamos a um exemplo, né? Nós temos aqui o RapidShare, não sei se vocês já utilizaram, mas é um site para disponibilização de arquivos, né? E quando eu encontro um arquivo que eu quero baixar, seja por um link enviado, né, usualmente encontrado na internet, ele vai me informar o seguinte: antes de você tentar baixar, você precisa então me preencher esse CAPTCHA. Bom, o CAPTCHA é uma palavra já um pouco mais conhecida hoje em dia, não é? Bom, mesmo assim, questionável de ser usado. Bom, mas está ali essa questão de segurança e ele pede então para que você preencha nas caixinhas, na caixa de texto, essas palavras, né? E aí, poxa, né? Não está muito evidente aqui que vai ser aqui, mas é a única coisa que tem, vai ser aqui, né? Vamos para a opção única, né? Essas setinhas aqui não me diz muita coisa também, né? Mas vai ser o quê? Vou preencher esse daqui aqui, porque é um CAPTCHA, né? A gente sabe como é que funciona o CAPTCHA. Entretanto, você vai digitar aqui, possivelmente, se eu pedir para você, digite esses elementos aqui, né, preencha esse CAPTCHA, você vai fazer o que na caixa de texto? Preencher o Z, o P, o Z, o Y, o V e o K. Ok? E o que aconteceu quando eu tentei usar isso? Ele voltou para a tela de CAPTCHA. Aí eu, poxa vida. Vou de novo, vai ver que eu digitei alguma coisa errada. Digitei o novo CAPTCHA que ele apresentou e retornou esse tanto CAPTCHA. Nossa, deve estar alguma coisa errada, né? Estão todas em maiúscula. Vou digitar tudo em maiúscula. Digitei tudo em maiúscula. E voltou ao CAPTCHA. Então, fui tentando e errando. Fui tentando e errando. Então, significa o quê? Que esse site não está prevenindo o erro. E por que está acontecendo esse erro? E aí, a gente vai ler a interface. Vai ler outra informação. Bom, então, lá me diz o seguinte, naquele texto ali, possivelmente se vocês forem ler, ele está falando o seguinte: são permitidos somente os símbolos em que existe um gato. É diferente esse CAPTCHA, né? Poxa, né? Então, se o usuário não lê essa mensagem, a primeira vez que ele for interagir com isso, ou outras em sequência, que ele pode esquecer também, né? Ele não vai conseguir sair dessa tela e vai sempre apresentar os 6 caracteres. Então, aí nós temos um erro de prevenção de erros, né? Ele deveria ter feito uma forma melhor elaborada desse CAPTCHA ou disposto essa informação mais clara do que aquele texto enorme. O texto até não está tão grande, né? Mas é um texto que deve ser lido pelo usuário. Bom,
Então, a mensagem poderia estar mais destacada, mais evidente, ok? Além disso, também, os gatos ali que ficam meio escondidos, né? Bom, você deve estar se falando, professor, você está de picuinha com esse site. E eu vou te falar para você que não, né? De picuinha por quê? Professor, claro que está de picuinha, porque está escrito aí na tela do usuário. E eu vou falar, não, o usuário rastreia informações, ele não lê todo o conteúdo da tela. Então, ele vasculha por algumas informações significativas, monta a próxima ação que ele vai realizar, e planeja a próxima ação que ele vai realizar, e executa, e vê o que vai acontecer. Tá? Então, cuidado. Se você falar o seguinte, mas tem essa informação para que o usuário não cometa texto, pense bem. Você pode estar não tendo um design cuidadoso e possivelmente vai acontecer alguma coisa ali que vai ferir a heurística prevenção de erros. Vamos mais um exemplo e vamos falar sobre o swap novamente. O swap, ele permite com que eu faça algumas consultas, mesmo não tendo registros, né? Uma delas é a autenticação de documentos emitidos pela instituição. Bom, aqui veja o seguinte, ele pergunta qual é o tipo de documento e eu tenho um conjunto de documentos que são possíveis de ser verificados. Depois eu tenho data da emissão. Veja, quando eu clico aqui, ele aparece um combo box para seleção de datas ou permite também que eu digite. Legal, porque às vezes manipular no combo box, né, que apresenta um calendário, é uma coisa demorada, né? Às vezes a gente quer um ano muito antigo e ficar voltando o ano é muito chato. Talvez é melhor eu digitar. Ótimo, beleza. Digitei a data aqui e vejam, reparem essa data. Existe dia 32? Existe mês 13? Não, né? Eu digitei uma data errada e ele não me informou por enquanto. Possivelmente quando eu colocar em enviar, vai dar um erro e ele vai falar, olha, essa data é inválida. Então aqui eu não estou prevenindo o erro. Era melhor ele então ter já verificado e já falado, olha, antes de eu submeter o formulário, ele já verificar se essa informação é válida, porque ele consegue fazer isso neste momento. Bom, então um exemplo melhor, que não vai violar a prevenção de erros, é informando o usuário. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho alguns sites, está sendo bem comum, né? A senha, solicito a senha e eu peço para confirmar a senha. Por quê? Né? Vai que o usuário pensou que digitou uma coisa e digitou outra. Quando ele confirma, né, ele tem certeza que ele digitou realmente 2 vezes a mesma coisa, que é mais fácil, então, do usuário não ter cometido erros. Bom, então aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai analisar a qualidade da senha, né, porque para verificar se a senha não é fácil de ser quebrada, o que ajuda no usuário a evitar com que alguém entre no sistema com a senha dele. Mas aqui ele previne o erro porque ele já informa, as senhas conferem, então ele vai dizer sim ou não. Então, quer dizer, ele já está falando para o usuário, olha, não está conferindo. Se você tentar enviar esse formulário, eu vou falar para você novamente, não está conferido e tem que conferir. Okay? Então, esse ponto aqui é positivo. A mesma coisa do e-mail, né? O e-mail está sendo utilizado, é muito importante para validação de contas. Então, ele está pedindo para confirmar o e-mail. Só que também, não precisa, aqui ele está faltando, né? Ele poderia ter falado, olha, os e-mails são iguais. E o que acontece? Não ter sido tão dialogado, né? Olha, um e-mail válido, todos os e-mails do sistema são enviados para este endereço, o e-mail não é visível para o público e papati patatá. Muita informação, tá? Que refere aqui, então, outra heurística. Então, aqui tem os pontos positivos, que tá, né, tem uma solução boa, que é conferir as senhas antes de submeter ao servidor, mas nós temos um ponto negativo aqui, que vai ferir uma outra heurística lá na frente. Bom, né, a próxima heurística é reconhecimento ao invés de relembrança. Bom, então temos que fazer o seguinte, sempre que for possível, o sistema exibe as informações ao usuário, de tal forma que diminua, que exija menos do usuário ficar lembrando as ações. Né? Então, essa heurística nos diz o seguinte, torne objetos, ações e opções visíveis. O usuário ele não deve ter que lembrar informações
de uma tela para outra, né? E as instruções para o uso do sistema devem estar visíveis e facilmente recuperáveis quando necessário. Então, por exemplo, se eu estou usando uma aplicação, tenho lá uma barra de ferramentas, né? Todas as ferramentas estão habilitadas, mas quando eu aciono uma, o sistema fala o seguinte: olha, não é possível utilizar essa ferramenta. Ou para utilizar essa ferramenta é necessário selecionar algo. Por que então este botão não estava desabilitado? Né? Então, quer dizer, eu tenho que relembrar que para acionar aquele botão, eu tenho que primeiro ter uma ação associada. Isso não é legal. Vamos a um outro exemplo? Bom, este daqui eu já apresentei no início da nossa disciplina. Aqui eu estou fazendo o cadastro do meu perfil usando esse aplicativo. Então eu optei por usar o método que pega dados que estão nas redes sociais e traz então esses dados, né? Bom, primeira coisa, find people, nada a ver com o que a gente está fazendo. Eu estou me registrando no sistema. Mas tudo bem, vamos lá, né? O que importa é o seguinte: temos essas linhas com algumas informações que ele obteve da rede social. E o que significa essas linhas? Bom, já foge um pouco do padrão que a gente seguiu, que a gente segue, né? Ou seja, onde a gente quer inserir texto, a gente não põe linhas, né? Nós deixa coisas mais evidentes sobre isso. Mas vamos dizer o seguinte, olha, como aqui eu tenho uma informação preenchida, aqui eu tenho uma informação, aqui eu tenho outra informação preenchida, significa que são locais onde eu preciso colocar a informação. Agora, então beleza, aqui já tem algumas informações que vieram. E o que essas outras linhas? Eu vou ter que relembrar, né? E se eu fizer a edição do meu cadastro, eu vou ter que relembrar o que tem que pôr aqui. Bom, eu vou ter que, então, clicar para saber o que está acontecendo. Então, eu tenho que buscar na minha memória, se eu usei anteriormente, ou tentar adivinhar, né? Ou procurar por dicas. Isso é muito ruim. Já, na verdade, deveria ter feito o quê? Deixado o nome dos campos aqui, porque aí eu bato o olho e sei o que vai em cada um dos campos. Um outro exemplo é o Ilha de Requisitos. A tela, né, e logo depois da história inicial, eu tenho essa tela aqui desse jogo Ilha de Requisitos, em que ele me apresenta as regras. Poxa, bacana, eu vou ler as regras, ok? E vou informar o meu apelido. Se eu não quiser informar um apelido, eu vou clicar no botão continuar. Só que ele continua nessa tela e nenhuma mensagem de erro é dada. Bom, então eu posso tentar, vou clicar de novo, continuar, e nenhuma mensagem de erro é dada. E nenhuma outra informação visual me é fornecida. Então aí eu tenho um problema, né? Que eu tenho que tentar relembrar ou então adivinhar por que o meu sistema, né, não está avançando, não está continuando indo para frente, né? O que seria melhor? Ele destacar, ele falar que essa informação é obrigatória ou mostrar uma mensagem de erro para o usuário quando ele clica em continuar. E ainda na ilha de requisitos, né? Aqui bastante relacionado ao reconhecimento ao invés de relembrança, né? Eu tenho os pontos de marcação de fases no meu mapa. Bacana, porque aí já me ajuda a reconhecer aonde estão as fases. Entretanto, eu tenho círculos de vermelho claro e vermelho escuro. Qual é o significado deles? Né? Não existe nenhuma informação para dizer que um círculo vermelho escuro significa algo, por exemplo, uma fase visitada, enquanto que o círculo em vermelho claro, vermelho vivo, é uma fase a ir. Ou ao contrário, eu não sei dizer, ok? Então eu preciso aí ficar relembrando essas informações. E um outro, voltando ao swap, essa daqui, né, é a minha tela em que eu vejo o diário de vocês. Ou seja, né, o diário compõe então onde eu vou lançar a presença, as faltas, as notas, os planos de aulas, etc. E eu vejo o diário uma para cada turma, disciplina e turma que eu ministro. Então veja, estrutura de dados 1 ele aparece duas vezes, pois eu aplico para uma turma, leciono para uma turma e leciono para outra turma. Entretanto, qual é a turma A e qual é a turma B? Porque, usualmente a gente divulga essas informações.
E aqui eu não sei qual é diário, qual é. O que eu tenho que fazer? Olha, eu sou da turma A. mas a turma A é qual? A quarta ou a quinta? É a da quinta. E então procurar aqui qual é o horário dessa turma. Então aqui me gera um pouco de problema de tentar então relembrar ou então decorar e relembrar qual é o código do diário, o que é péssimo, né? Bom, a outra heurística me diz sobre a flexibilidade e eficiência de uso. Okay? Nós vamos aprendendo a usar a aplicação. E à medida que nós vamos aprendendo, nós queremos fazer as tarefas mais rápido, né? Então, é necessário prover aceleradores para aumentar a velocidade da interação. Ou então permitir que os usuários possam cortar caminho em ações frequentes. Um exemplo disso é o uso de teclas de atalho. Um outro exemplo é essa interface do editor de texto eletrônico, né? Em que eu posso digitar texto e construir tabelas. No caso da construção de tabelas, né? Então aqui nós temos um exemplo de uma tabela que foi criada. Vamos dizer que eu quero apagá-la. Bom, como é que você faria? Possivelmente você selecionaria toda a tabela e apertaria Delete, porque é um acelerador isso, né? Estamos usando teclas de atalho. Entretanto, se você fizesse isso nessa versão desse editor eletrônico, de texto eletrônico, o que aconteceria? Ele apagaria o texto e deixaria as linhas da tabela. Chato, né? Bom, o que acontece? O que você pode ter feito? Vou clicar com o botão direito e procurar a opção deletar tabela. Não existe. Na verdade, o que você tem que fazer para apagar essa tabela é procurar no menu a opção apagar tabela. Então, a gente não temos aqui uma flexibilidade e eficiência de uso. A próxima heurística é estética e design minimalista, né? Bom, estética tem a ver com a aparência legal do nosso sistema, né? E design minimalista envolve colocar as informações somente aquelas que são necessárias para a tarefa do usuário, ou seja, informações irrelevantes, né, e raramente necessárias não devem estar naquela tela. Bom, e temos que lembrar o seguinte, qualquer unidade de informação extra na tela, no diálogo, né, vai comprometer as unidades relevantes, né, e vai diminuir a visibilidade relativa, porque quanto mais elementos, mais difícil fica de perceber os elementos que realmente são importantes. Vamos a um exemplo? Olha essa tela. Esse site. Quanta informação, né? Tudo bem que é um site complexo, né? Porque ele vai trazer notícias diversas. Entretanto, ele é muito cheio de propagandas, muito cheio de cores que competem entre si. Então, ele tem uma estética ruim, né? Talvez seria uma forma melhor de dispor todas essas informações, todas essas propagandas de uma outra maneira que ficasse melhor ao olhar do usuário e mais agradável para que ele volte a esse site. Bom, e estética não tem a ver somente estética e design minimalista, não tem a ver somente com a parte visual, o agradável visual, ok? Há também a questão de analisar os elementos que estão dispostos na tela. Você possivelmente já logou no Moodle via o Swap, né? Bom, para entrar no Moodle, você pode agora usar Swap, mas somente pode usar o Swap. Você não pode mais usar o aqui, como era feito antigamente, por meio do identificador e senha. Bom, se eu não posso mais usar a forma anterior, que é por meio da identificação do usuário e a senha, né, do prontuário da senha, para que ter esses elementos aqui na tela? Eles poderiam ter sido removidos, já que nós que implantamos essa comunicação com o Swap e detemos o controle desse código, né, nós podemos ir lá e remover essa parte. Bom, e outro exemplo dentro do Swap, né, em que se vocês repararem, ao final lá da tela do Swap, ele me apresenta um código. E eu lhe pergunto, para que serve esse código? Eu não faço a mínima ideia, né? Então, não dá para a menor ideia do que significa esse código, né? Então, se ele fosse relevante, né, eu poderia clicar nele e saber o que ele significa, por exemplo.
e ver realmente, olha, esse código é importante. Agora, se ele não é importante, para que ele está fazendo aqui na tela? A próxima heurística está relacionada com as mensagens de erro que são exibidas pelo usuário. Bom, as mensagens, é importante que toda mensagem de erro ela ajude o usuário a reconhecer que houve um erro, a diagnosticar qual o erro que aconteceu e como que o usuário pode corrigir esse erro. Assim, as mensagens de erros devem ser expressas em linguagem clara ao usuário, indicando precisamente o problema, né, que aconteceu e como uma solução pode ser executada pelo nosso usuário. Vamos a um exemplo? Bom, considere este daqui é um antigo sistema que nós utilizávamos antes da criação do SUAP, né, no Instituto Federal de São Paulo. Para eu poder falar para ele, olha, você vai calcular as notas dos alunos usando a seguinte sequência, né, a seguinte fórmula. Então, eu vou lá e vou editar a fórmula, ok? E eu escrevo qual é a fórmula que vai ser usada, que o sistema deve utilizar. Bom, o que acontece é o seguinte, vamos considerar que eu coloquei uma fórmula, né? E fui lá e apaguei um cifrão, que seria para indicar, o cifrão usado para indicar que vai vir ali um elemento de atividade avaliativa. Então, eu dou nomes às atividades avaliativas a partir, né? E uso o cifrão para indicar, olha, o de nome, cifrão, né? De nome, então, e o nome da variável aqui, né? Por exemplo, a prova 1, eu coloco na fórmula cifrão P1. Bom, vamos dizer que eu esqueci de colocar um cifrão e mandei salvar. Você vai falar assim, olha, o sistema vai dar uma mensagem de erro. Entretanto, é essa tela que esse sistema mostra ao usuário. Registros alterados. 1. Bom, mensagem péssima, mas dá para a gente entender com aquela setinha que foi feito adequadamente. E beleza, então eu estou feliz, né? Salvou, não achei nenhum erro, né? Posso ter esquecido, não vou saber que errei. Bom, e então eu vou lançar as notas dos alunos. E aí então ele começa a apresentar essa mensagem, né? Existe um erro na fórmula, tal, vai colocar a fórmula aqui que eu digitei lá, né? E o erro encontrado, um define value to, né? Então, olha, primeiro está em inglês, né? Não é a linguagem do nosso usuário, e depois ele até tenta dar uma resposta que guia o usuário. Mas olha, verifique se faltou algum cifrão. Legal, foi o que a gente tinha feito, né? Em alguma variável. Mas aí vem ou algum sinal ou ponto estranho. Verifica, cansaram de colocar tanto ou, que aí ele resolveu colocar o ponto e verifica ainda se todos os parênteses foram devidamente fechados. Será que o sistema não consegue ser um pouco mais inteligente e me dar uma resposta mais precisa? Além disso, né, está na posição errada. Deveria ter registrado essa informação lá no momento em que eu pedi para salvar a fórmula. E pior ainda, ele apresenta essa mensagem de erro para na frente de nota de todos os alunos. Imagina o tamanho que ficou essa barra de rolagem. Péssimo, né? E a última heurística é help documentação. Embora, né, nós não utilizamos com frequência o help, né, nós preferimos outras alternativas mais rápidas, como, por exemplo, perguntar por algum conhecido, né, como solucionar um determinado problema que a gente está de uso da interface, né? É importante ter um help, é importante que o nosso software tenha uma documentação. Bom, e então, embora seja melhor um sistema que possa ser usado sem documentação, ou seja, um sistema, né, de design bom para o nosso usuário, um design próximo, né, um design cuidadoso que foi feito para que o usuário utilize, é necessário prover help e documentação da aplicação. E essas informações devem ser fáceis de encontrar, focalizadas na tarefa do usuário. Por exemplo, né, se o usuário está fazendo uma determinada tarefa, que quando eu clique no botão ajuda, ele me responda coisas referentes àquele momento daquela tarefa.
E também informações que não sejam muito extensas, né? O usuário procura coisas rápidas para poder então retornar a realizar as suas tarefas. Vamos a algum exemplo? Bom, então voltamos ao swap, né? Se vocês procurarem nas telas do swap, né, não existe uma ajuda. E olha que o swap é um sistema muito complexo, cheio de funcionalidades. Como é que eu posso pedir ajuda? Né? Olhando essas telas, você pode não encontrar, embora em algumas exista. Né? Então aqui nós temos a ajuda, e essa ajuda aqui ela é contextualizada. Ela vai me apresentar informações referentes a edições de nota, mas ela não está em todos os lugares, o que é muito ruim devido à complexidade do swap. Bom, essas foram as 10 heurísticas de Nielsen, que são as heurísticas utilizadas normalmente numa avaliação heurística. Bom, elas são a base, ok? Nós podemos complementar a avaliação heurística com outras heurísticas, geralmente as heurísticas que nós chamamos de domínio, relacionadas ao domínio que o software foi desenvolvido. Né? Então, por exemplo, um sistema de mapas, nós podemos usar algumas heurísticas que facilitem melhor guiar os nossos inspetores em relação a este contexto. Bom, então, agora que vocês aprenderam as 10 heurísticas, vamos praticar, porque é necessária a prática do conhecimento dessas heurísticas para a aplicação da avaliação heurística.